A neve caía em véus densos contra as janelas altas do castelo de Eldridge, transformando o mundo lá fora em um borrão branco e impiedoso. Elara Voss apertava os braços ao redor do corpo, o vestido de lã cinza colando-se à pele úmida de suor frio, enquanto o vento uivava como um lamento através das frestas das pedras antigas. O salão principal, outrora eco de risadas e fogueiras crepitantes nas festas de Natal da corte de Frostvale, agora era um túmulo vazio. As tapeçarias desbotadas pendiam como fantasmas, e o ar carregava o cheiro de cera velha e abandono. Ela havia sido mandada para cá, exilada pela própria família após o escândalo. A noiva rejeitada, a humana indigna que ousara sonhar com um lugar entre os lobos da corte. Seus pés descalços pisavam o piso de pedra gelado, cada passo um eco solitário que reverberava nas paredes. O Natal chegava como uma maldição em Frostvale, o reino das sombras eternas, onde as noites se estendiam por meses sob céus cinzentos, e as matas de pinheiros negros sussurravam segredos ancestrais. Aqui no coração das montanhas sombrias, os clãs de lobisomens governavam com garras de ferro, seus alfas selando pactos com sangue e lua cheia. Humanos como Elara eram meros peões, oferecidos em casamentos arranjados para apaziguar as feras, até que ela se revelara estéril, uma falha imperdoável aos olhos do Conselho Lupino. Volte para o vazio de onde veio, havia rosnado seu tio, o Lord Harlan, enquanto a arrastava para as carruagens sob a neve. Agora sozinha, Elara parou diante da lareira extinta, as chamas há dias reduzidas a cinzas. Seus dedos tremiam ao traçar o brasão da família na cornija de pedra, um lobo uivando para a lua, símbolo de poder que ela nunca possuíra. Lágrimas quentes escorriam por suas bochechas, misturando-se ao frio que se instalava em seus ossos. Por que não acabava com isso? Um salto das muralhas e o abismo nevado a engoliria. Mas algo aprendia ali, uma teimosia nascida do ódio que sentia por si mesma, pelo corpo que traíra sua linhagem, pelas curvas que outrora a faziam se sentir viva. Agora, apenas um lembrete de fraqueza. Um estrondo súbito ecoou pelo castelo, como se o próprio vento tivesse ganhado forma e batesse à porta principal. Elara congelou, o coração martelando no peito. Ninguém viria. O castelo fora abandonado após a última grande caçada, os servos dispersos para as vilas nos vales de Frostvale, onde os humanos se aglomeravam em cabanas de turfa, longe das intrigas dos alfas. Outro batida mais insistente, fazendo as vidraças tremerem. Ela engoliu em seco, o pulso acelerando com um misto de medo e uma curiosidade imprudente. Quem ousaria desafiar a nevasca da véspera de Natal? Com passos hesitantes, Elara desceu a escadaria em espiral, a saia roçando as pedras musgosas. O hall de entrada era uma caverna de sombras, iluminado apenas por um candelabro solitário que ela acendera mais cedo. A porta de carvalho reforçado rangeu ao se abrir uma fresta, revelando não o vendaval, mas uma figura imponente envolta em um manto negro encharcado de neve. Ele era alto, os ombros largos esticando o tecido como se carregasse o peso das montanhas inteiras. O capuz ocultava o rosto, mas Elara sentiu um arrepio que não era só do frio, um instinto primal, como se o ar ao redor dele pulsasse com algo selvagem. Quem? Quem é você? Sua voz saiu fraca, ecoando no vazio. Ela deu um passo atrás, mas a porta se escancarou com um empurrão dele, deixando entrar uma rajada que apagou a vela e a fez tropeçar. Ele avançou, fechando a porta com um baque surdo, e o calor de seu corpo invadiu o espaço como uma chama proibida. Elara piscou, tentando se firmar contra a parede, o peito arfando. Seus olhos se ajustaram à penumbra, e então ela o viu. O rosto esculpido em linhas duras, barba escura salpicada de neve, e olhos âmbar que brilhavam como brasas na escuridão. Victor Riven, o alfa errante de Frostvale. O homem que as lendas sussurravam como o lobo solitário que derrubara clãs inteiros com um único rugido. Ele a observou por um longo momento, o manto pingando água no chão, e Elara sentiu o peso daquele olhar, como uma carícia indesejada, percorrendo sua silhueta trêmula. Você é a prisioneira do castelo vazio.
disse ele, a voz grave e rouca, carregada de um sotaque das terras altas, onde os lobos falavam com o eco das matas. Não era uma pergunta. Ele deu um passo à frente, e o ar entre eles pareceu encolher, o calor emanando de sua pele, como se ele carregasse o fogo da lua dentro de si. Elara ergueu o queixo, apesar do tremor em suas pernas. Eu não sou prisioneira de ninguém. Saia daqui. Este lugar é amaldiçoado para forasteiros como você. Mas suas palavras soaram vazias, e ela odiava como seu corpo traía o medo. O modo como sua respiração se acelerava, como o calor subia por sua nuca, ao notar a forma como ele a bloqueava contra a parede, o peito largo quase tocando o dela. Victor inclinou a cabeça, um sorriso predatório curvando os lábios. Amaldiçoado, ou apenas esquecido, eu sinto o cheiro da solidão aqui, humana. E o Natal em Frostvale não perdoa os isolados. Ele estendeu a mão, os dedos calejados roçando levemente o braço dela ao tirar uma mecha de cabelo úmida de seu rosto. O toque foi elétrico, enviando um choque que fez Elara ofegar, o corpo inteiro formigando com uma consciência aguda de sua proximidade. A neve derretia em seu manto, mas era o calor dele que a envolvia, fazendo suas coxas se apertarem involuntariamente contra o frio da pedra. "O que você quer?" murmurou ela, a voz falhando, os olhos fixos nos dele onde faíscas de algo primal dançavam. Victor se aproximou mais, o peito roçando o dela por um instante fugaz, o suficiente para ela sentir a rigidez de músculos sob a lã, o pulsar de um coração que ecoava o rugido de uma fera. "Refúgio da tempestade", respondeu ele, a respiração quente contra sua orelha, "e talvez algo mais. Os alfas de Frostvale não batem à porta por acaso, Elara Voss. Seu exílio." Ele me chamou. Seus dedos apertaram levemente seu pulso, não com força, mas com uma promessa que a fez tremer, o corpo inteiro acordando para o perigo delicioso que ele representava. O castelo, outrora vazio, agora pulsava com a presença dele, e Elara soube, no fundo de sua alma ferida, que aquela noite de Natal mudaria tudo. O toque de Victor em seu pulso era como uma marca a ferro quente, queimando através da pele fina de Elara e enviando ondas de calor que contradiziam o frio que ainda se agarrava às paredes do castelo. Ela tentou se afastar, mas o corpo dele preenchia o espaço. O peito largo uma barreira inescapável, e o ar entre eles carregava o cheiro de neve fresca misturado a algo mais selvagem, pinheiros úmidos e o almíscar sutil de um predador. Seus olhos âmbar aprendiam, como se ele pudesse ver além da fachada de bravata, direto para o vazio que a consumia desde o dia em que fora declarada indigna. "Você não pode simplesmente invadir assim", sussurrou Elara, a voz rouca, mas suas palavras saíram fracas, traídas pelo modo como seu corpo se inclinava involuntariamente para o calor dele. O castelo de Eldridge, com suas torres cravadas nas encostas das montanhas sombrias, era um labirinto de salas esquecidas e corredores ecoantes construídos séculos atrás para abrigar os alfas de Frostvale durante as luas longas de inverno. Aqui, as lendas diziam, os primeiros lobisomens haviam selado pactos com as forças da noite, trocando sangue por imortalidade parcial, mas sempre à custa de algo precioso, como a sanidade de quem ousava amar além das matilhas. Victor soltou seu pulso devagar, os dedos demorando-se o suficiente para traçar uma linha leve até o cotovelo dela, um gesto que a fez engolir em seco. "Invadir?" "Eu bati à porta, humana, e você abriu." Ele se endireitou, o manto escorrendo água no piso de lajes irregulares, e pela primeira vez, Elara notou as cicatrizes finas que cruzavam sua mandíbula, marcas de garras antigas que contavam histórias de batalhas nas florestas de pinheiros negros, onde os clãs de Frostvale caçavam sob a luz prateada da lua. Ele era o alfa errante, sussurravam as velhas contos nas vilas dos vales. Um lobo sem matilha, exilado por desafiar o Conselho Lupino, o órgão de anciãos que ditava as uniões entre humanos e feras para preservar o equilíbrio frágil do reino. Ela recuou um passo, o coração batendo descompassado, e apontou para o salão adjacente, onde uma mesa longa de carvalho ainda carregava os restos de uma ceia solitária que ela preparara para si mesma.
pão duro e queijo mofado, os únicos víveres que os servos haviam deixado antes de fugir para as cabanas aquecidas das terras baixas. Se é refúgio que quer, fique ali. Mas não espere hospitalidade. Eu não sou mais parte dessa corte maldita. Suas palavras ecoaram vazias, e ela odiava o tremor em sua voz, o modo como o corpo ainda formigava onde ele a tocara, uma consciência aguda de cada centímetro de espaço entre eles. Por que ele a afetava assim? Victor Riven era perigo encarnado, um alfa que as lendas pintavam como o devorador de corações. E, no entanto, ali estava ela, sentindo o calor subir por sua nuca, como se o Natal trouxesse não salvação, mas tentação. Ele riu baixo, um som gutural que reverberou pelas pedras como o ronco distante de uma avalanche, e seguiu-a para o salão, os passos pesados contrastando com a graça felina de seus movimentos. O fogo na lareira havia se extinguido horas antes, mas Victor se agachou sem hesitar, pegando gravetos secos de um cesto ao lado e acendendo as chamas com uma pederneira que tirou do cinto. As labaredas ganharam vida rapidamente, lambendo a madeira e lançando sombras dançantes nas tapeçarias desbotadas, que retratavam alfas ancestrais em rituais de lua cheia, mãos unidas em juramentos sangrentos. Elara observou, fascinada apesar de si mesma, o modo como os músculos de suas costas se flexionavam sob a camisa úmida, a linha dura de seus ombros, convidando um toque que ela negava a si mesma. "Por que você veio aqui de verdade?" perguntou ela, sentando-se do outro lado da mesa, as mãos apertadas no colo para esconder o tremor. A neve batia contra as vidraças em arco, isolando-os no casulo gelado do castelo, e o vento uivava como os lobos das matilhas distantes, que celebravam o Natal com fogueiras e hinos ancestrais aos espíritos da floresta. Frostvale era um reino forjado em gelo e fúria, onde humanos como ela eram oferecidos como tributos para acalmar as bestas internas dos alfas, uniões que prometiam herdeiros fortes, mas frequentemente terminavam em rejeição cruel, quando o sangue humano provava-se fraco. Victor se levantou, as chamas refletindo em seus olhos como estrelas caídas, e se aproximou da mesa, inclinando-se sobre ela até que seu rosto ficasse a centímetros do dela. O calor de seu corpo invadiu o ar, e Elara sentiu o peito apertar, a respiração acelerando, enquanto notava o modo como os lábios dele se curvavam, cheios e perigosos. "Seu cheiro me chamou através da nevasca", murmurou ele, a voz baixa e íntima, como se confessasse um segredo proibido. A rejeitada de Eldred, a humana que o conselho descartou por não carregar o fardo de um lobo. "Eu conheço o exílio, Elara. Meu próprio sangue carrega a maldição de ser indesejado, um alfa sem trono, caçado pelas matilhas que temem o que não controlam." Ele estendeu a mão sobre a mesa, os dedos roçando os dela ao pegar um pedaço de pão, mas o toque demorou, enviando um arrepio que subiu por seu braço e se instalou em seu ventre como uma dor doce e insistente. Elara puxou a mão para trás, mas não rápido o suficiente para ignorar o modo como sua pele reagia, formigando com a proximidade dele, o corpo inteiro acordando para uma fome que ela pensara morta, após a humilhação. "Você não me conhece", rebateu ela, mas sua voz falhou, os olhos traçando a linha de sua clavícula exposta pela camisa aberta, onde uma cicatriz em forma de lua crescente pulsava levemente como se viva. Nos rituais de Frostvale, marcas como aquela eram selos de pactos antigos, amarras que queimavam quando o destino puxava seus fios. Victor se sentou à cabeceira da mesa, o corpo relaxado mas atento como um lobo à espreita. "Eu sei o suficiente. Seu tio, Lord Harlan, me caçou outrora nas florestas de Pinheiro Negro, acusando-me de roubar uma noiva prometida. Mas eu vejo você agora, sozinha, mas não quebrada. O Natal aqui desperta os famintos, Elara, e eu sinto sua fome ecoando a minha." Ele se inclinou para a frente novamente, o joelho roçando o dela sob a mesa, um contato casual que a fez prender a respiração, as coxas se apertando contra o assento de madeira, enquanto um calor úmido se espalhava por seu corpo, traindo o desejo que ela lutava para reprimir. O fogo crepitava,
iluminando o salão com um brilho alaranjado, e Elara sentiu as paredes do castelo se fecharem ao redor deles, como se o próprio Eldred conspirasse para mantê-los ali. Fora, a nevasca rugia, mas dentro, o ar estava carregado de promessas não ditas, o perigo de um alfa que poderia reivindicá-la com um sussurro e o terror delicioso de querer ser reivindicada. Fique longe de mim, disse ela, mas suas palavras soaram como um convite, e quando Victor sorriu, expondo os dentes afiados por um instante, Elara soube que a noite mal começara a desvendar seus segredos. O toque dele ainda queimava em sua pele, um lembrete de que, em Frostvale, o exílio podia ser o começo de algo feral e inevitável. A chama da lareira dançava nas paredes do salão, lançando sombras alongadas que pareciam garras estendendo-se para Elara, como se o castelo de Eldred conspirasse para prendê-la ainda mais na teia de Victor. Ela se ergueu da mesa abruptamente, a cadeira raspando o piso de pedra, com um som agudo que ecoou como um aviso. Seu coração martelava, um ritmo descompassado que traía o calor que se espalhava por seu ventre, uma sensação insistente e proibida que a fazia apertar as mãos contra a saia úmida de neve derretida. Você fala como se soubesse o que eu sinto, disse ela, a voz baixa mas afiada, tentando recuperar o controle que escorria como a cera das velas antigas. Mas eu não sou uma presa para você caçar nesta noite. Victor não se moveu imediatamente, seus olhos âmbar fixos nela, com uma intensidade que a fazia sentir exposta, como se ele pudesse farejar o pulsar acelerado em sua veia exposta no pescoço. Ele se levantou devagar, o corpo se desenrolando com uma graça predatória que contrastava com a largura de seus ombros, e o ar ao redor dele pareceu se aquecer, carregado de um almíscar sutil que invadia seus sentidos. Terra molhada após a chuva, misturada ao salgado de suor e algo mais primal, como o uivo de um lobo sob a lua. Não uma presa, murmurou ele, dando um passo à frente, o joelho roçando novamente o dela ao passar pela mesa, um toque que enviou um arrepio elétrico, subindo por sua perna, fazendo suas coxas se contraírem involuntariamente. Mais uma, igual no exílio. O Conselho Lupino me baniu por questionar seus rituais sangrentos, Elara. Eles temem o que não podem domar. Alfas como eu, que veem além das uniões forçadas. Ela recuou até a borda da lareira, o calor das chamas lambendo sua saia e contrastando com o frio que ainda se agarrava à sua pele. Mas era o calor dele que a consumia, aproximando-se como uma onda inevitável. Frostvale, com suas montanhas eternamente cobertas de gelo e florestas de pinheiros que sussurravam maldições ancestrais, era um reino onde os lobisomens reinavam através de pactos lunares, selados com sangue humano, para equilibrar a ferocidade de suas bestas internas. Elara havia sido oferecida como tal tributo, prometida ao filho de Lord Harlan em um ritual que unia veias sobre lâminas de prata. Mas sua esterilidade revelara a fraqueza de seu sangue, transformando-a em pária. Agora ali estava Victor, o errante que desafiara esses laços, e seu corpo reagia a ele como se o destino tecesse uma nova maldição. Eu não preciso de sua pena, rebateu ela, erguendo o queixo, mas suas palavras saíram entrecortadas quando ele parou a centímetros dela, o peito largo quase roçando o dela, o suficiente para ela sentir o subir e descer de sua respiração, ritmada e profunda. O manto dele caíra no chão, revelando a camisa colada ao torso, delineando os músculos rígidos que se tensionavam como cordas de arco. E Elara não pôde evitar que seus olhos traíssem o desejo, descendo pela linha de sua clavícula até a cicatriz lunar que pulsava fracamente, como se respondendo ao batimento de seu coração. Pena, não é isso que eu sinto. A voz de Victor era um ronco baixo, vibrando no ar entre eles, e ele ergueu a mão, os dedos calejados roçando o queixo dela, para incliná-lo para cima, forçando-a a encará-lo. O toque era firme, mas não cruel, enviando um formigamento que se espalhou por sua nuca, descendo pelas costas, até se instalar como uma dor doce entre suas pernas, fazendo-a prender a respiração. Fora, a nevasca de Natal rugia contra as muralhas do castelo,
um coro selvagem que isolava Eldridge do mundo, onde as vilas nos vales celebravam com fogueiras e hinos aos espíritos da lua. Mas aqui, no coração das montanhas sombrias, o silêncio era quebrado apenas pelo crepitar do fogo e pelo som acelerado de sua própria respiração. Elara sentiu as pernas fraquejarem, o corpo inclinando-se para ele apesar da mente gritando para fugir, e Victor percebeu, seus lábios se curvando em um sorriso que expunha a ponta de presas afiadas. Seu corpo não mente, humana. Eu sinto o tremor em você, o calor que se ergue como a lua cheia chamando minha besta. Ele se aproximou mais, o quadril dele pressionando levemente contra o dela, alinhando-se de forma que ela pudesse sentir a rigidez de sua forma através das roupas, uma pressão que a fez ofegar, o ventre contraindo-se com uma urgência que a envergonhava e excitava ao mesmo tempo. Ela tentou empurrá-lo, as palmas contra o peito dele, mas o contato só intensificou tudo. A solidez de músculos sob a camisa úmida, o pulsar de um coração que ecoava o rugido distante de uma matilha, e o modo como suas mãos desceram para capturar os pulsos dela, prendendo-os contra a cornija de pedra ao lado da lareira. "Solte-me", sussurrou Elara, mas sua voz era um gemido contido, os olhos se fechando por um instante, enquanto o hálito quente dele roçava sua orelha, descendo pelo pescoço exposto. "Por quê? Você quer isso tanto quanto eu. O exílio nos uniu nesta noite, Elara. Deixe-me mostrar o que o conselho escondeu de você. O fogo que queima no sangue dos rejeitados." As chamas refletiam em seus olhos, e por um momento ele hesitou, a besta interna lutando contra o controle, os dedos apertando os dela com uma força que poderia quebrar ossos. Mas em vez disso, ele as entrelaçou às suas, um gesto íntimo que a fez tremer inteira. Elara sentiu o mundo encolher para aquele ponto de contato, o calor subindo por seu braço até se fundir com o dele, e uma memória indesejada surgiu. As noites solitárias em que sonhara com um toque que não a julgasse, que visse além da fraqueza de seu corpo. Victor inclinou a cabeça, os lábios roçando a pele sensível abaixo de sua orelha. Um beijo quase dado que a fez arquear as costas, as coxas se apertando contra a pressão dele, o corpo inteiro pulsando com uma necessidade que a aterrorizava. "Eu não sou como eles", murmurou ele contra sua pele, a voz rouca de desejo contido. "Eu não a rejeitaria. Eu a reclamaria." Mas então, um rugido distante cortou a noite, ecoando das montanhas além das muralhas. O chamado de lobos, talvez sentinelas do conselho farejando o intruso. Victor se afastou bruscamente, os olhos flamejando com fúria primal, e Elara deslizou pela cornija, o corpo ainda vibrando com o eco de sua proximidade, o ar frio agora uma punição cruel. "Eles vêm por mim", disse ele, pegando o manto do chão com um movimento fluido. "Mas não pense que isso acaba aqui. Seu cheiro está em mim agora, Elara Voss. E o Natal de Frostvale guarda seus segredos para aqueles que ousam." Ele se virou para a porta, mas parou, olhando para trás, com um brilho que prometia retorno, deixando-a sozinha com o fogo que diminuía e o calor persistente em sua pele, um lembrete de que o perigo havia se tornado desejo, e o castelo, uma prisão de tentações não resolvidas. Elara permaneceu encostada à cornija da lareira, o corpo ainda trêmulo como se o toque de Victor tivesse acendido brasas sob sua pele, que se recusavam a apagar. O fogo crepitava baixo agora, lambendo os últimos gravetos com uma fúria moribunda, e o salão do castelo de Eldridge parecia ainda mais opressivo, as sombras alongadas das tapeçarias estendendo-se como dedos acusadores. Seu peito arfava, a respiração entrecortada ecoando no vazio, e ela pressionou a mão contra o pescoço, onde os lábios dele haviam roçado. Um fantasma de calor que fazia sua pulsação acelerar, enviando ondas de formigamento para baixo, até se instalarem como uma dor insistente entre suas coxas. Como ele ousara! Como ela permitira! O rugido distante dos lobos ainda reverberava em sua mente, um lembrete cruel de que Frostvale não perdoava intrusos, e, no entanto, o desejo que ele despertara era uma ferida aberta, sangrando com a promessa de algo que ela nunca conhecera. Ela se afastou da lareira, as pernas fracas,
como se a nevasca tivesse infiltrado seus ossos, e caminhou até a janela em arco, espiando através do vidro embaçado pela geada. Lá fora, a noite de Natal engolia as montanhas em um manto branco e impiedoso, os pinheiros negros curvados sob o peso da neve, como sentinelas silenciosas. Eldridge erguia-se no pico isolado das montanhas sombrias, um bastião de pedra cinzenta cravado nas rochas eternas, onde os alfas de outrora haviam forjado alianças com a lua, trocando essência vital por garras afiadas e longevidade amaldiçoada. Mas para Elara era apenas uma prisão, um eco de sua rejeição pelo Conselho Lupino, aqueles anciãos de peles envelhecidas e olhos lupinos que ditavam os casamentos de sangue, unindo humanos frágeis a feras para diluir a selvageria das matilhas. Seu próprio noivado fora tal laço, uma lâmina de prata pressionada contra sua veia para selar o pacto, mas sua infertilidade a transformara em veneno, não em ponte. Um som súbito a fez virar, o rangido da porta principal, como se o vento a tivesse empurrado de novo, mas dessa vez carregando vozes abafadas pelo uivo da tempestade. Elara congelou, o coração disparando em pânico puro. Os lobos do conselho? Eles viriam por Victor, o errante que desafiara suas leis, mas e se farejassem nela o cheiro dele, a marca invisível que ainda queimava em sua pele? Ela correu para o hall de entrada, os pés descalços escorregando no piso úmido, e espiou pela fresta da porta entreaberta. Neve rodopiava no ar, mas não via ninguém. Apenas pegadas frescas na neve, largas e profundas, levando para as sombras além do pátio. Então, um vulto emergiu da escuridão. Victor ofegante, o manto rasgado em um ombro, e atrás dele, 3 figuras sombrias, olhos brilhando como brasas na nevasca. "Você não escapa tão fácil, errante", rosnou um deles, a voz distorcida pelo focinho alongado, presas à mostra na luz fraca da lua filtrada pelas nuvens. Eram sentinelas do conselho, lobisomens em forma semi-humana, peles eriçadas e garras estendidas, enviados para caçar o alfa banido que ousava rondar as terras sagradas de Natal. Victor girou, o corpo se tensionando como uma mola, e com um rugido gutural, ele se lançou contra o mais próximo, as mãos se transformando em garras que rasgaram o ar com um sibilo. O impacto ecoou como trovão, corpos colidindo na neve em uma dança feroz de presas e fúria, mas Elara viu o sangue, vermelho vivo contra o branco, e um pavor gelado a invadiu. Sem pensar, ela escancarou a porta, o vento chicoteando seu vestido como lâminas frias. "Parem, ele está sob minha proteção", gritou, a voz cortando a noite, surpreendendo até a si mesma. Os sentinelas pararam, cabeças virando para ela com olhares de desprezo, mas Victor aproveitou o momento, derrubando o último com um golpe que o mandou rolando pela neve. Ele se ergueu ofegante, o peito arfando sob a camisa rasgada, revelando cicatrizes frescas que cruzavam sua pele bronzeada, e seus olhos encontraram os dela através da tormenta. Havia algo ali, gratidão misturada a um fogo primal que a fez recuar um passo, o corpo reagindo involuntariamente ao vislumbre de sua forma, músculos definidos e tensos, o suor misturando-se à neve em riachos que delineavam cada linha dura. Protegida por uma humana rejeitada. "Patético!" zombou o líder dos sentinelas, limpando o sangue da boca com o dorso da mão, mas Victor avançou, posicionando-se entre ela e eles, o corpo uma muralha de calor e ameaça. "Toquem nela, e eu arranco suas gargantas para o conselho como oferenda de Natal." Sua voz era um rosnado baixo, vibrando no ar gelado, e Elara sentiu o tremor descer por sua espinha, não só de medo, mas de uma atração perigosa, o modo como ele a defendia, como se ela fosse dele para proteger, fazendo seu ventre se contrair com uma urgência que a envergonhava. Os sentinelas recuaram, olhos faiscando ódio, mas o líder cuspiu na neve. "O conselho saberá disso, errante. E você, vós, sua fraqueza nos envergonha a todos." Eles se fundiram às sombras, uivos ecoando como maldições, enquanto fugiam para as matas, deixando o pátio vazio exceto pelo sangue manchando a neve.
Victor se virou para ela, o rosto marcado por um corte fresco na bochecha, e sem uma palavra, ele a puxou para dentro, fechando a porta com um baque que selou o mundo lá fora. Seu corpo pressionou o dela contra a madeira por um instante, o peito largo colando-se ao seu, o calor dele invadindo através das roupas úmidas, e Elara ofegou, sentindo a rigidez de sua excitação contra sua barriga, uma pressão que a fez arquear involuntariamente, as mãos subindo para os ombros dele em busca de equilíbrio. "Por que fez isso?" murmurou ele contra seu cabelo, a respiração quente e irregular, os dedos apertando sua cintura com uma força que poderia machucar, mas só a ancorava, enviando faíscas por sua pele. O cheiro dele, sangue, neve e almíscar selvagem, a envolvia, e ela inclinou a cabeça para trás, os lábios a centímetros dos dele, o coração martelando como se quisesse se fundir ao dele. "Eu... não sei. Você me tocou e agora isso queima em mim." Sua voz era um sussurro trêmulo, e Victor roçou o nariz no dela. Um gesto quase terno que contrastava com a ferocidade de momentos antes, fazendo suas coxas se apertarem contra as dele, o corpo inteiro pulsando com uma necessidade que a aterrorizava. Ele a soltou devagar, os olhos âmbar suavizando por um segundo, mas o desejo ainda flamejava ali, uma besta contida. O toque de um alfa marca, Elara, no sangue de Frostvale, é um laço que o Conselho usa para controlar, mas entre rejeitados. É liberdade. Ele traçou o corte em seu rosto e ela estendeu a mão, os dedos tocando a ferida, sentindo o pulsar quente sob a pele, um gesto que os uniu em silêncio, enquanto o vento uivava fora. O castelo, com seus segredos ancestrais de pactos lunares e uniões sangrentas, parecia conspirar para aproximá-los, e Elara soube que a noite de Natal havia selado algo irreversível, um desejo que crescia como a nevasca, ameaçando engolir tudo. Mas com os sentinelas à espreita, o preço dessa proximidade poderia ser mais do que ela aguentava. O ar no hall de entrada do castelo de Eldridge estava carregado de um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo gotejar da neve derretida do manto de Victor no piso de pedra. Elara ainda sentia o eco da pressão do corpo dele contra o seu, uma marca invisível que pulsava em sua pele, como as cicatrizes lunares que ele carregava. Seu peito subia e descia em ritmo acelerado, o vestido úmido colando-se às curvas que ela tanto desprezava, agora hipersensíveis ao menor roçar do tecido. Victor a soltara, mas seus olhos âmbar a devoravam, como se o toque os tivesse entrelaçado em um laço que nem a nevasca poderia desfazer. Ela recuou um passo, as costas tocando a porta de carvalho reforçado, e o frio da madeira contrastou com o calor que ainda latejava em seu ventre, uma urgência que a fazia apertar as coxas para conter o tremor. "Você sangra", murmurou ela, a voz rouca, os olhos fixos no corte na bochecha dele, onde o sangue escorria em uma linha fina, misturando-se ao suor e à neve. Sem pensar, Elara estendeu a mão, os dedos trêmulos roçando a ferida, sentindo o pulsar quente sob a pele áspera. Victor inspirou bruscamente, o corpo se tensionando como uma corda esticada, e ele capturou sua mão, pressionando-a contra seu rosto com uma gentileza que contradizia a ferocidade de momentos antes. O contato era elétrico, enviando faíscas por seu braço até se instalarem como uma dor doce em seu peito, fazendo-a ofegar baixinho. "Não se preocupe com isso, Elara", disse ele, a voz grave e entrecortada, os lábios roçando a palma dela em um beijo fugaz que a fez arquear os dedos contra sua barba. "As feras de Frostvale curam rápido, mas o seu toque... Isso sim, isso queima mais fundo." Ele a guiou para o salão adjacente, a mão ainda entrelaçada à dela, os dedos calejados apertando os seus com uma possessividade que a aterrorizava e excitava ao mesmo tempo. O fogo na lareira havia diminuído para brasas vermelhas, lançando um brilho avermelhado nas paredes de pedra cinzenta, onde tapeçarias desbotadas retratavam rituais ancestrais. Alfas com presas à mostra, mãos unidas sobre lâminas de prata em juramentos de sangue que selavam uniões eternas. Frostvale,
com suas montanhas eternas e florestas de pinheiros que guardavam maldições lunares, era um reino forjado em tais pactos, onde humanos como Elara eram oferecidos para temperar a selvageria dos lobisomens, mas frequentemente descartados quando seu sangue provava-se insuficiente. Ela havia sentido isso na pele, na humilhação do Conselho Lupino, que a declarara indigna, um corpo vazio, incapaz de carregar o legado das matilhas. Victor parou ao lado da lareira, soltando sua mão para rasgar um pedaço de sua camisa rasgada, expondo mais de seu torso marcado, cicatrizes cruzadas como mapas de batalhas perdidas, músculos rígidos que se flexionavam a cada respiração. Elara desviou o olhar, mas não antes de notar o modo como o suor delineava as linhas de seu abdômen, uma visão que fez seu pulso acelerar, o calor subindo por sua nuca como se o próprio fogo conspirasse contra ela. "Sente-se", ordenou ele, a voz um ronco baixo que reverberou em seu peito, e ela obedeceu, afundando em uma cadeira de encosto alto, as pernas fracas como se a nevasca tivesse roubado sua força. Ele se ajoelhou diante dela, surpreendendo-a, e pegou um pano úmido de uma mesa próxima, pressionando-o contra um arranhão em seu braço que ela nem notara. Cortesia da rajada de vento e pânico. O toque dele era firme, os dedos traçando a pele exposta com uma lentidão deliberada, enviando arrepios que se espalhavam por sua clavícula e desciam até seus seios, endurecendo os mamilos contra o tecido fino do vestido. Elara mordeu o lábio para conter um suspiro, o corpo traindo-a com uma umidade crescente entre as coxas, uma reação primal ao cheiro dele, sangue fresco, terra e o almíscar inconfundível de um alfa no limite do controle. "Por que me protegeu lá fora?" perguntou ela, a voz falhando, os olhos buscando os dele enquanto ele limpava o ferimento, o polegar roçando acidentalmente a curva interna de seu cotovelo, um ponto sensível que a fez se contorcer na cadeira. Victor ergueu o olhar, os olhos flamejando com uma mistura de desejo e algo mais profundo, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. "Porque você me viu como eu sou, não como o monstro que o conselho pinta", respondeu ele, inclinando-se mais perto, o peito quase tocando suas joelhos, o calor de sua respiração roçando sua pele exposta. "Eu fui banido por recusar uma união forçada, Elara, uma noiva humana que eles impuseram para equilibrar minha besta, mas eu vi o terror em seus olhos e a libertei. Desde então, vagueio pelas montanhas sombrias, caçado como uma sombra. Mas você, seu exílio ecoa o meu, rejeitada por um corpo que não se curva às leis deles." Seus dedos subiram, traçando a linha de sua mandíbula, e Elara inclinou a cabeça involuntariamente, os lábios entreabertos, enquanto o polegar dele roçava o inferior, uma pressão leve que a fez imaginar o gosto dele salgado e selvagem. O momento se esticou, o ar entre eles carregado de tensão, como o instante antes de uma transformação lunar. Victor se ergueu devagar, puxando-a para cima com ele, os corpos se alinhando em uma proximidade que eliminava o espaço. O peito dele pressionando o dela, os quadris se tocando de forma que ela sentia a rigidez crescente sob as calças, uma evidência dura e inegável de seu desejo que a fez gemer baixinho, as mãos subindo para os ombros dele em busca de apoio. "Eu sinto isso em você", sussurrou ele contra sua orelha, os lábios roçando a concha sensível, enviando ondas de calor que a fizeram arquear as costas, pressionando-se mais contra ele. O laço que se forma como sangue chamando sangue. Em Frostvale, toques como o nosso despertam o que o conselho esconde, uma ferocidade que não precisa de herdeiros para ser forte. Elara tremeu, as unhas cravando na camisa dele, sentindo os músculos se contraírem sob o toque, e por um instante ela se permitiu imaginar a rendição, os lábios dele capturando os seus, as mãos deslizando pela curva de sua cintura até apertar suas nádegas, guiando-a para um abraço que apagaria o frio do exílio. Mas então, um uivo coletivo cortou a noite, mais próximo agora, ecoando das encostas além do pátio como um coro de fúria. Os sentinelas haviam retornado, e com eles talvez o próprio conselho, atraído pelo cheiro de rebelião. Victor se afastou, os olhos escurecendo com a besta interna,
presas alongando-se por um segundo antes de ele recuperar o controle, mas o desejo ainda queimava ali, uma promessa interrompida. Eles vêm pelo laço que formamos, disse ele, pegando uma adaga de prata de seu cinto, a lâmina gravada com runas lunares que brilhavam fracamente. Fique atrás de mim, Elara. Essa noite de Natal pode acabar em sangue, mas eu não os deixarei tocar em você. Ela assentiu, o coração martelando, mas uma faísca de algo novo acendeu em seu peito. Não medo, mas uma determinação feroz, como se o toque dele tivesse despertado uma sombra de loba em seu sangue humano. O castelo tremeu com os uivos, e enquanto Victor se posicionava na porta, Elara soube que o confronto iminente testaria não só seus corpos, mas as profundezas de seus corações rejeitados, tecendo um destino que nem as montanhas poderiam conter. O uivo dos sentinelas rasgou a noite como lâminas de gelo, ecoando pelas muralhas do castelo de Eldridge e fazendo as vidraças tremerem em suas molduras de ferro forjado. Elara sentiu o som vibrar em seu peito, um chamado primal que despertava algo adormecido em seu sangue humano, uma faísca de ferocidade que ela nunca imaginara possuir. Victor estava à porta, a adaga de prata erguida na mão calejada, os músculos de suas costas tensionados sob a camisa rasgada, delineando linhas duras que a faziam engolir em seco apesar do pavor. O ar no hall estava carregado de expectativa, o cheiro de neve e sangue misturando-se ao almíscar dele, que invadia seus sentidos como uma névoa irresistível. Não saia, sussurrou ela, a voz trêmula, mas estendendo a mão para tocar o braço dele, os dedos roçando a pele quente e marcada por cicatrizes. O contato foi como um choque, enviando um arrepio que subiu por seu braço e se instalou em seu ventre. Uma contração urgente que a fez apertar as coxas contra o frio da pedra. Victor virou a cabeça, os olhos âmbar flamejando com a besta interna, e por um instante ele cobriu a mão dela com a sua, os dedos entrelaçando-se em um aperto que prometia proteção e algo mais profundo, uma âncora em meio à tormenta. Eles não param até derramarem sangue, murmurou ele, a respiração quente contra sua palma, os lábios roçando levemente os nós de seus dedos em um gesto que a fez ofegar, o corpo inteiro acordando para o calor dele. Mas eu não os deixarei levar você de volta para as correntes do conselho. Antes que ela pudesse protestar, ele escancarou a porta, o vento uivante invadindo o hall como uma fera faminta, e se lançou para o pátio nevado, onde as sombras dos sentinelas se materializavam sob a lua velada. Elara seguiu, o coração martelando, os pés descalços afundando na neve gelada, que queimava como fogo contra sua pele. O pátio era um caos de branco e escuridão, os pinheiros negros ao redor curvados como testemunhas silenciosas das intrigas de Frostvale. Os 3 sentinelas, agora em forma plena de lobos humanoides, circundavam Victor com presas à mostra e garras estendidas, seus olhos lupinos brilhando com o ódio do conselho. Aqueles anciãos que governavam as matilhas das montanhas sombrias através de rituais sangrentos, selando pactos que uniam humanos a alfas para perpetuar o equilíbrio frágil entre ferocidade e civilização. Renda-se, errante, rosnou o líder, um lobo cinzento com cicatrizes antigas no focinho. O conselho sente o laço profano que você teceu com a rejeitada. Ela é propriedade deles. Victor riu, um som gutural que ecoou como um desafio e girou a adaga, as runas lunares faiscando na lâmina. Propriedade. Elara é livre como eu sou. Vocês caçam sombras porque temem o que não controlam. Um alfa sem matilha e uma humana que desperta o que o sangue de vocês enfraqueceu. Ele atacou, o corpo se movendo com graça feral, garras se estendendo de suas mãos enquanto colidia com o primeiro sentinela. O impacto foi brutal, neve voando em rajadas, e Elara viu o sangue jorrar, vermelho vivo contra o branco. Mas Victor era uma força da natureza, derrubando o oponente com um golpe que quebrou ossos audíveis. Os outros 2 avançaram, um deles mirando nela, as presas reluzindo na luz fraca. Elara congelou por um segundo, o pavor paralisando-a. Mas então algo se rompeu dentro dela. A memória do toque de Victor, o calor que havia acendido em seu corpo rejeitado,
transformando fraqueza em fúria. Ela pegou uma tocha caída do suporte na muralha, as chamas crepitando selvagemente, e brandiu-a contra o lobo, o fogo lambendo seu pelo eriçado. "Afaste-se!" gritou, a voz ecoando com uma autoridade que surpreendeu até a si mesma. O sentinela recuou, uivando de dor, e Victor aproveitou, decapitando o último com a adaga em um arco preciso, o corpo caindo inerte na neve. O silêncio caiu como uma mortalha, quebrado apenas pela respiração ofegante deles. Victor se virou para ela, o peito arfando, sangue salpicando sua camisa e delineando os músculos rígidos de seu torso. Seus olhos encontraram os dela, e ele avançou, puxando-a para si em um abraço feroz, o corpo colando-se ao dela com uma urgência que apagava o frio. Elara ofegou, sentindo a rigidez de sua excitação pressionando contra sua barriga. O calor dele invadindo através das roupas úmidas, fazendo suas coxas se entrelaçarem às dele, enquanto o desejo a consumia, um pulsar insistente que a fazia arquear as costas contra o peito largo. "Você lutou", murmurou ele contra seu cabelo, os lábios roçando a têmpora dela, descendo pelo pescoço em beijos quentes que a fizeram gemer baixinho, as mãos subindo para cravar as unhas em seus ombros. Como uma loba desperta. Eles tropeçaram de volta para dentro, a porta se fechando atrás deles com um baque final, selando o mundo exterior. No salão, o fogo havia revivido com gravetos que Elara jogara às pressas, e Victor a pressionou contra a parede ao lado da lareira, os corpos alinhados em uma dança de necessidade contida. Seus dedos traçaram a curva de sua cintura, apertando com uma força que poderia machucar, mas só a ancorava, enviando ondas de calor que a faziam tremer, o ventre contraindo-se com uma umidade que traía sua rendição. "Eu temia isso", confessou ela, os lábios roçando os dele em um beijo hesitante que se aprofundou, línguas se entrelaçando em um fogo lento, o gosto dele salgado de sangue e neve. "Ser reclamada por um monstro como eu me sinto." "Você não é monstro", rosnou ele, as mãos deslizando pela linha de suas costas, puxando-a mais perto, até que não houvesse espaço, os quadris se movendo em um ritmo sutil que a fez suspirar contra sua boca, as pernas fraquejando enquanto o prazer se acumulava como uma tempestade. "Você é a chama que doma a besta. Em Frostvale, laços como o nosso desafiam o conselho. Sangue chamando sangue sem rituais forçados." Ele a ergueu, as coxas dela se enrolando em sua cintura instintivamente, e a levou para o tapete diante da lareira, deitando-a com gentileza, o peso de seu corpo, uma promessa de refúgio. Horas se passaram em um emaranhado de toques e sussurros, o Natal se transformando em um ritual próprio, não de prata e lâminas, mas de mãos entrelaçadas e confissões murmuradas contra a pele. Elara sentiu as barreiras de seu exílio se dissolverem. O corpo que outrora a envergonhara agora celebrado nas carícias dele. Cada beijo, uma cura para as feridas do conselho. Quando o amanhecer filtrou através das janelas, tingindo a neve de rosa, Victor se ergueu ajudando-a a vestir um manto quente. "O conselho virá, mas agora somos uma matilha", disse ele, os olhos suavizados pela primeira vez, a mão na dela uma marca permanente. Eles saíram do castelo juntos, as pegadas unidas na neve fresca, deixando Eldridge para trás como um capítulo encerrado. Frostvale, com suas montanhas eternas e florestas sussurrantes, os esperava, não como exilados, mas como rebeldes que forjariam um novo pacto, um amor que transcendia o sangue e a lua, curando as sombras de rejeição em uma luz feroz e eterna. Elara apertou a mão dele, o calor pulsando em seu peito, sabendo que o Natal solitário havia se tornado o início de uma vida entrelaçada, onde o perigo e o desejo dançavam como chamas inextinguíveis.